a todos vocês que estão nos assistindo. Muita paciência também, né? Todos nós estamos ganhando, pode ter certeza disso. Nós estamos aqui por vontade de Deus. É óbvio também por nossa vontade, mas foi Ele que nos criou. Então, vamos estudar, vamos compreender o nosso Pai, para que fiquemos mais espertos. É só um pouquinho de tempo, né? Já que nós estamos aqui, nós não temos para onde ir enquanto não desencarnarmos, verdadeiramente. Então, nós vamos ter que estudar de uma maneira ou de outra, porque quando esse dia chegar, a morte do corpo, tudo que nós estudamos aqui é muito importante para nós. Então, sejam bem-vindos. Que Deus nos abençoe e proteja vocês da má influência. Que os bons espíritos eles prosperem e tenham, assim, permissão de ajudar cada um de vocês. E a cada um de nós que estamos aqui também. Todos nós necessitamos. Então, sejamos conhecedores dessas verdades do Cristo. Então, vamos estudar e vamos fazer a nossa oração para começar os nossos estudos. Deus de misericórdia e bondade, estamos aqui dispostos a compreender mais um pedacinho, mais um pouquinho que é importante para a nossa caminhada, rumo à perfeição do Espírito. A perfeição no sentido de pureza. Sermos um dia espírito puro, espíritos puros, como Jesus o é. Como os arcanjos, serafins, todas essas criaturas que conhecemos na nomenclatura religiosa. Estamos, Deus, dispostos aqui de te entender, já que o Senhor é o Pai das obras e nós somos uma delas. A outra é a matéria. E o Senhor, a matéria e nós formamos assim, forma-se assim a Trindade. Que o Senhor esteja conosco. Perdoe-nos as nossas fraquezas, mas nos ajude para que caminhemos com mais segurança, com mais ternura, com mais amor, com mais brandura, com mais solicitude e muita afeição pelo próximo. Que a tua infinita bondade possa nos ajudar e nos proteger, hoje, agora e sempre. Muita paz. Bom, gente. Muita paz. Pois é, obrigado, né? Isso é ótimo. Então vamos ao estudo. Vamos colocar aqui o livro para vocês. Nós vamos estudar hoje a Gênese, não é? É a criação, o livro que fala sobre a criação, e nós vamos estudar também o Evangelho, tá? Fica aberto o link no Facebook. Quem quiser vir para a sala é só clicar no link, tá aí no Facebook. E quem quiser entrar nossa sala é só o Jitsi, acessar esse programa Jitsi e acessar a sala Deus, Jesus e Maria. Todos sábados e domingos, das 16 horas, no horário do Brasil. Ok? Está dado o recado. Vocês dão um like, nos ajuda todo mundo que precisa, né? Vamos ao estudo, minha gente. Vou compartilhar aqui como de hábito. Vamos lá. Vamos colocar aqui. Hoje é o livro A Gênese. Uma parte que estamos estudando. Estamos no número 47. Ainda tem mais alguns números. Vai até o número 62. Esse capítulo nosso, que é o capítulo 1º. O capítulo 1º é esse aqui. Caracteres da Revelação Espírita, número 47. E esse é o nosso ente. Alguém quer ler Democracia? Vou ler, Zeus. Obrigado, Rô. Posso começar? Por favor. Tá, 47. Esta circunstância inaudita na história das doutrinas lhe dá força excepcional e irresistível poder de ação. De fato, se a perseguirem num ponto em determinado país,
será materialmente impossível que a persigam em toda parte e em todos os países. Em contraposição a um lugar onde lhe embarcassem a marcha, haverá 1000 outros em que florescerá. Ainda mais se a ferirem no indivíduo, não poderão feri-las no espírito, que são a fonte donde ela promana. Ora, como os espíritos estão em toda parte e existirão sempre, se, por um acaso impossível, conseguissem sufocá-la em todo o globo, ela reapareceria pouco tempo depois, porque repousa sobre um fato que está na natureza e não se podem suprimir as leis da natureza. Eis aí o de que se devem persuadir aqueles que sonham com o aniquilamento do espiritismo. Heaven Spirit, fevereiro de 1865, página 38, da Perpetuidade do Espiritismo. Obrigado. Bem, gente, aí está a mensagem. Hoje é o nosso assunto aqui. Esse é o primeiro, depois nós temos o segundo. Então, aqui estamos estudando. Enquanto nós estudamos, vocês já sabem, né? Pode ser que alguém que esteja pela primeira vez vindo conosco, nós estudamos a doutrina dos Espíritos, a doutrina de Jesus, o Consolador vivo, recomendado que ele disse que nos daria. É esse Consolador que nós estamos tendo hoje para nos libertarmos, para nós conhecermos o porquê estamos aqui, de onde viemos, o que fazemos aqui e para onde vamos quando outras pessoas dizem morrer, porque quem morre na verdade é o corpo, o espírito não morre jamais. Então, seja bem-vindo. E nós queremos também dizer que nós estamos dentro desta terra, né, girando e estudando. É o que devemos fazer, que é muito importante estudarmos a nossa vida. Porque aqui nós temos um tempo no corpo. O corpo tem um tempo de validade. Então, logo, logo, chegará o nosso dia de volta para a nossa casa, para o mundo espiritual, para a erradicidade. Então, veja só, o assunto de hoje, esse número 47, que fala do caráter da revelação espírita, já que Jesus deixou bem claro a Pilatos, ele ter dito, Pilatos, você é um rei? Ele disse, eu sou um rei. Não é? Depois da conversação, da fala ali dos dois, ele disse, eu sou um rei, sim, meu reino não é desse mundo. Se eu fosse o rei aqui, vocês não fariam comigo o que vocês vão fazer. Jesus sabia disso. Ele falou para os discípulos e sabia que sua hora tinha chegado. E ele falou para Pilatos isso, se o meu reino fosse aqui, vocês não fariam isso comigo, o que vocês vão fazer. Né? Porque eram muitas feras, muita ignorância, muito atraso espiritual. E depois, Jesus assim deixa bem claro que ele tem um reino. E esse reino, como ele disse, na casa do meu pai há muitas moradas, só pode ser os planetas que nós estamos vendo hoje, que nós não sabíamos da existência deles hoje como nós sabemos, há 2000 anos. Nem sabíamos depois de 1000 anos de Jesus, nós não sabíamos como eram esses planetas. Galileu vem de 1500 e alguma coisa, então fora ele, inclusive, que batizou as luas de Júpiter. Ora, nós estamos tendo hoje um show fantástico com o James Webb. O James Webb é maravilhoso, a viagem que ele faz tirando foto na nossa galáxias e em outras galáxias, já tem a condições de ir em outras galáxias, bater foto lá dentro. Gente, é maravilhoso. A nossa galáxia tem aí 600 bilhões de sóis. Cada sol é uma estrela, nós vemos muitas estrelas no céu. Se fôssemos contar, nós contaríamos só 3.000 e algumas coisas. Então, são 600 bilhões de sol. Por favor, né? Nós não estamos aqui sozinhos. Nossos vizinhos estão por aí. E com certeza um dia virão aqui nos visitar e nos ajudar a seguir melhor nossa marcha. Por que falamos assim? Porque hoje, nesse assunto, tem aquelas pessoas que acreditaram
que pode abafar o espiritismo, que pode até mesmo suprimir o espiritismo. Existem crenças religiosas que podem abafar. Mesmo as políticas, né? Os políticos, na religião ou fora da religião, com a religião ou sem o apoio da religião. Já que tem muitas religiões. Suprimir o espiritismo. Por quê? Moisés ficou na história. Chegou em Jesus, esse povo mosaico, da crença de Moisés, não acreditou que Jesus veio. Pronto, parou ali. E Jesus veio. Jesus está até aqui conosco. Mas Jesus para chegar aqui agora está tão crescente na nossa vida, presente no nosso dia a dia, quando depois do desencarne dele, da partida, e dos discípulos, veio as igrejas, os pais da igreja. É bom estudar a teologia. Tem, inclusive, um site aqui, eu vou logo colocar isso para vocês, para não ficar no esquecimento. Esse site aqui é muito bom para vocês, e para mim também, né? Estudarmos um pouco de teologia, já que os exemplos são maravilhosos, são práticos. Eu coloquei aqui já para a gente. Deixa eu ver. Aqui, ó. Eu não sei se vocês estão vendo, ó. Cristianismo. Dá para ver, Edson? Dá para ver, sim, dá para ver. Cristianismo, é a história do cristianismo. Pronto, cristianismo, a história do cristianismo. Se vocês pegarem e assistir, é de arrepiar. Eu já venho estudando isso já há alguns meses lá atrás. Quando eu peguei isso aí, foi uma maravilha. Vou até dar um like aqui, que a galera... Rapaz, ele faz uma viagem maravilhosa. Vou me abonar, porque realmente merece. E eles dão um estudo do conhecimento dos pais da igreja. De onde veio esse nome católico, como antes era chamado Catholitorgen. É muito interessante, é muito... Aí nós vamos saber quem são os pais da igreja. Por que esse nome igreja? Porque a Igreja Católica Apostólica Romana, 3 séculos depois. Isso aí é da época depois de Jesus. Paulo de Tarso vai fazer viagens e vai criar as igrejas, minha gente. É um show, é muito bom esse conteúdo. Então, eu indico para vocês. Se eu colocar aqui um pouquinho só, pode ser que o YouTube depois bloqueie o vídeo. Pronto, esse rapaz aí, ó, Felipe Breder. Pronto. De uma maneira que você nunca viu. É fantástico, é fantástico, é fantástico. Vou deixar aqui só. É só vocês colocarem aí no YouTube a história do cristianismo como você nunca viu. Tem, e eles vão avançando em vídeos maravilhosos. Você fica assim de boca aberta, sabe? Eu fiquei babando com as informações que eles nos trazem. Maravilhoso. Que Deus os abençoe. Pronto. Aqui já fiz a minha parte com eles, porque essas criaturas trabalham também, né? Pronto, isso é teologia. Muita coisa importante. E vocês vão ver lá os pais da igreja, 300 anos depois, como já falamos aqui, a própria Igreja Católica vai tomar também caminho como uma igreja. E nesse caminho nós sabemos as religiões que eram para fazer o que o Cristo tinha feito, se apoderaram, não é, do poder, amedrontando o povo, e sacrificaram milhares e milhões de pessoas, cometeram muitos crimes. Mas tudo bem. Abafaram Jesus, para vocês terem uma ideia. Abafaram Jesus. Inclusive, ele fala na teologia. É muito bonito o estudo. Abafaram Jesus. E o Espiritismo sabe, abafaram. Mas o que é verdade nunca será suprimida. É abafado, feito uma mentira. Depois essa mentira prospera e, ou melhor, a verdade prospera e a mentira, a pessoa que falou aquilo fica como mentiroso, fica como inacreditável em uma nova versão que ele venha contar alguma coisa, porque ele já mentiu. Então, Jesus foi abafado. E Jesus, ele é rei. Jesus é rei. Ele é o nosso rei. Jesus conduz essa religião, a doutrina espírita, de lá do mundo espiritual, do nosso lar, da nossa região, da nossa esfera, a erradicidade, porque somos espíritos que cometemos erros, fazemos parte de lá, que é um planeta tão melhor, muito melhor do que esse aqui, a nível espiritual.
tem continentes, tem países, tem estado, tem tudo, só que lá tudo é mais bonito. Isso aqui é uma cópia imperfeita. Pois bem, tirando essa primeira fala nossa, nós queremos aqui tocar nesse assunto. Tem gente acreditando que pode destruir o espiritismo. E no texto está bem lógico, inclusive faz parte do livro dos Espíritos, e nós estamos aqui na Gênesis. O espiritismo não será nunca destruído. Por que não será nunca destruído? Está no que nós já vimos falando. Quem criou, quem enviou foi Jesus, e é do mundo espiritual. A mediunidade está em todos os lugares, em todos os países. Não teria como acabar. Não teria. Porque os espíritos eles falam no Japão, eles falam em qualquer lugar, em qualquer língua. Inclusive, se for preciso, num local só, todas as línguas do nosso planeta. Uma pessoa pode falar, como aconteceu com os discípulos. Os que vieram saber de Jesus, mas ele já tinha partido. Era um grande número. Mas abafar o Jesus e o espiritismo não é possível. Porque isso vem do mundo espiritual. O espiritismo não foi criação de Hippolyte Léon Denis Rivail, ou o nome que ele colocou, que foi aconselhado pelos espíritos de Allan Kardec, de uma encarnação bem longe dele, na época na França, em 1857. Então ficou como a doutrina com o nome Allan Kardec. Muitos chamam kardecista. Não é? Nós não somos kardecistas, nós somos espíritas ou espiritistas. Isso é o que nós somos. Nós somos isso, espíritas ou espiritistas. Nada de Kardec, porque a doutrina não é de um homem. Moisés fez as suas leis e teve muitas seitas. Jesus, depois de Jesus, interpretaram Jesus muito diferente, então criaram diversas seitas. E passou-se o tempo, foi muito trabalho. E ele chega a esse ponto, nos informando os espíritos de verdade, o espírito de verdade também, e outros espíritos, como Sócrates, como Platão, como João Evangelista, Santo Agostinho e tantos outros, vem trazer essas informações para nós. Olha, é impossível destruir a doutrina espírita, e muito menos abafá-la, porque está em todos os lugares. Se ferir em algum lugar, algum grupo espírita, é só naquele local. Lá no outro extremo, ou no meio, ou em qualquer outra parte, continua existindo. Todos os países vão se familiarizar com essas verdades e vão seguir Jesus. Pode ter certeza disso. Porque é o Cristo dirigindo, revelando-nos o mundo espiritual, que aqui nós precisamos vê-lo, já que vemos uma parte do céu. Nós precisamos ver para que foi que Deus nos criou. Deus nos criou para fazer-nos sofrer e ficar se divertindo? Não. Isso são ensinamentos que tiveram nessa história depois de Jesus. Interpretaram Jesus de muitas formas, ao seu bel prazer, e ainda fizeram seus artigos de fé, tudo por interesses. Tudo por interesse. Mas Jesus sabia que com o tempo, as ciências que viriam, ele sabia, o que eles têm como falso, nós vamos descobrir que é falso. E eles têm medo da luz, porque sabendo que nós vamos saber o que é verdadeiro, eles vão nos perder. A mim mesmo já perderam. Eu não acredito mais em nada disso aí. É só blá, blá, blá. Jesus é religião. Ele veio para nos ligar com o nosso Pai que nos criou. Então, Jesus fala de vida, fala de amor. Pregou, deu exemplo. O Espiritismo é Jesus de novo conosco. E o Espiritismo não terão mais como abafar. Abafaram Jesus, ele agora vai entrar e com muito afinco, porque eles dizem que levou-se, por exemplo, de Jesus até aqui, foram 18 séculos de sofrimento, minha gente. Tá? Que ele fala pra gente, foram 18 séculos de sofrimentos. Ou melhor, desculpe, 12 séculos de sofrimento. Está na igreja. Inclusive, nós já vamos ler daqui a pouco. 12 séculos de sofrimento, assim, com fé cega. Com a fé cega. Mesmo Maria aparecendo, uma
uma encrenca muito grande com os espíritos, tá? Fenômenos acontecendo dentro dos templos e de todas as religiões, tá? E aí os crimes e etc. Mas abafaram e Jesus continua firme e forte. Sabia que as ciências, depois iam explicar tudo e iam mostrar como é que é. Na casa do nosso Pai há muitas moradas, nós estamos vendo agora. Não existe o céu lá em cima. Não existe. Acabou-se. Que vergonha. Não existe o inferno onde a pessoa se queima para o final da... Quer dizer, nem morre, né? O cara nem é destruído no inferno, lá no purgatório, seja lá onde for. Não se destrói. Ou seja, Jesus foi lá, aqui nas cavernas, e foi buscar muita gente. Foi aliviar os sofredores. E levou muitos. É ele mostrando que nós estamos aqui nessa bola e precisando estudar. E nós precisamos de crescer. E o Espiritismo vem em toda a humanidade. Porque é a mediunidade que cada um pode ter. Na família, possa ter só gente católica. Mas possa existir um daqueles, digamos 5 católicos, e um católico também. Só que ele vê os espíritos. Agora vá resolver esse problema no meio dos 5. Vamos dizer que ele tem um pacto com o diabo, né? Então não tem para onde correr. O padre tem mediunidade, o papa tem mediunidade, o sacerdote tem mediunidade, todos têm mediunidade. Então todos vão. Agora vai ser uma luta, né? Uma luta é uma briga muito difícil, muito embora não vamos sofrer mais aquelas coisas que sofremos lá no passado. Mas isso é para daqui a pouco. Aqui ele diz que estas circunstâncias inauditas na história das doutrinas lhe dá força excepcional e irresistível poder de ação. De fato, se a perseguirem num ponto, em determinado país, será materialmente impossível que a persigam em toda parte, em todos os países. Dá para entender? Então, em todos os países não vai ser possível perseguir a doutrina espírita, até mesmo porque o nosso Brasil é o coração do mundo, pátria do evangelho. Olha, na Índia tem espiritismo. Incrível, né? É. Já imaginou? É. Porque eu tô falando assim, rindo, sabe? Porque todos têm mediunidade, minha gente. Então não adianta. Não adianta. Vovó pode ver os espíritos, vovó pode, antes de desencarnar, tá dizendo, eu tô aqui com fulano de tal, que veio aqui, ele tá me chamando para eu seguir com ele. Ora, como é que é? Ih, vovó tá delirando, ela vai morrer, viu? Agora não, já dá para entender. Ih, fulano veio buscar ela. A gente já vê hoje nas religiões dizendo assim, vai com Deus, né? Deus chamou de volta para casa. Ó, como as coisas estão mudando, não é? As pessoas não estão falando mais de morte nem do inferno lá que vai ficar. Não, 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 não. Tô buscando entender já. Ou seja, a fé cega agora vem para colocar assim, um termo final nela, não é? A fé cega é aquela que é assim e assim, e ninguém tem outra opção, e tem que acreditar que é assim mesmo. Acabou-se. Todos têm condições de raciocinar. E com Jesus, aí os espíritos dizem, olha, não adianta, surgiu em todos os cantos do planeta. Ninguém consegue destruí-la. E se conseguisse, que é impossível, ele diz assim, os espíritos aqui, e se conseguisse, que é impossível, eu vou até ler essa parte aqui para vocês. Ora, como os espíritos estão em toda parte e existirão sempre, se por um acaso impossível conseguisse sufocá-la em todo o globo, ela reapareceria pouco tempo depois, porque repousa sobre o fato que está na natureza e não se pode suprimir as leis da natureza. O espiritismo faz parte das leis da natureza. Fomos nós criados por Deus. É incrível, mas é maravilhoso, né? Veja só, nem os nossos pais sabem criar matéria. Nós estamos no corpo. Ninguém sabe criar matéria. É a matéria que cria.
e muito menos o espírito que está habitando o corpo, como eu estou aqui nesse corpo. Nem o corpo é meu, como nem o corpo que você está aí é seu. Ele tem um tempo de validade. Para termos uma ideia, nós vamos estudar mais e mais esse assunto, vai ficar melhor ainda com os espíritos. Como eles dizem, nós não temos o direito de escrever no corpo as tatuagens. Nós não temos esse direito, porque ele não é nosso. A nossa Mãe Terra nos cedeu ele, através do material que nós cedemos, homem e mulher. 2 homens não faz, 2 mulheres não faz. É o homem e uma mulher, isso é lei divina, são leis, só Deus pode mudá-las. Ele não muda, ninguém muda, e ninguém vai mudar os espíritos aqui. Então, não tem como abafar a doutrina espírita. Ela só vai progredir, 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 avançando em todos os cantos, explicando todos os fatos. Maravilha! Por que mamãe perdeu o filho dela? Porque esse filho não é seu, minha filha. É de Deus, como você também é de Deus. Deus confiou a você. Não foi uma alegria você recebê-lo? E ele, quando ele quiser, ele volta. Esse seu filho tem um tempo. Embora você não sabia do tempo dele. Todos nós temos um tempo. Uma bala veio perdida, reconstituiu lá não sei aonde, bateu num poste, bateu numa árvore, bateu numa pedra, pof, na cabeça de um bebê. Agradece a Deus, te consola, porque Deus sabe o destino dessa bala. Deus sabe. É diferente daqueles que procuram a morte, é diferente, não é? Aí já é diferente, mas essas coisas que vêm, como um raio que pegou alguém, ela não corria o risco, ela não foi para a praia no momento que estava caindo muitos raios. De repente, ele surgiu como se fosse do nada. Assim como para Elias, no momento de provar a fé dele com Deus, ele pediu que Deus enviasse e acendesse a fogueira, depois dos sacerdotes lá não terem conseguido. Elias vai e consegue, com uma nuvem, cai na fogueira e acende a fogueira. Fora Deus que permitiu isso, com certeza, e Jesus foi quem o ajudou a acender essa fogueira. Estamos nós aqui, minha gente, isso é espiritismo, é a nossa vida, porque nós somos espíritos. Nós não somos seres humanos. Nós estamos aqui agora como seres humanos. Acredite quem quiser. Simplesmente quando morrer, vai ver, não morreu. Está vivo. E aí? Desencarnou. Era aquele assunto que a gente viu lá, daquela reunião, com Divaldo Pereira Franco, com fulano, com cicrano, que eu vi uma live sobre. Quer dizer que eu estou vivo? Meu Deus do céu. Então eu não morri não. Que bom. E agora eu vou para onde? Pronto, aí começam os problemas. Vou para onde? E tudo tem uma sequência, né? O que nós estamos fazendo aqui é para aprendermos a nos fraternizarmos uns com os outros, a desenvolvermos afeição, né? Afeições e sentimentos. E nós somos ainda criaturas agarradas às coisas da terra, mesmo sabendo que vamos um dia deixar isso. Porque nós não somos orgânicos. Nós não somos criação orgânica. Porque toda criação orgânica tem um tempo aqui na Terra. Toda ela. Embora uma árvore pode levar 3.000 anos. Mas ela tem um tempo. Embora uma tartaruga pode levar aí 300 anos. Tem animais que vai muito mais longe que nós. E nós poderemos, por exemplo, uma águia vai 70 anos. Tem muitos animais aqui, até passa nosso tempo de vida aqui no corpo. Então, a parte orgânica tem um tempinho. Então, nós não somos orgânicos, nós somos espíritos. E é o assunto. Nós somos espíritos e essas informações vêm do nosso mundo espírita. É de lá que viemos, é lá que nós pertencemos. E olha, no mundo espiritual, que é lindo, é muito lindo, só que é limitado. As pessoas têm que aprender a fraternizar, a respeitar-se, a entender-se como filhos de Deus, para poder gozar dessa galáxia, dos planetas, do sistema, de poder viajar e visitar com facilidade, de ir até em outra galáxia. É preciso entender aqui
o desenvolvimento moral nosso. Porque o que evolui mesmo é o desenvolvimento moral. Muito embora a inteligência é importante, mas dar importância primeiro à inteligência, temos que ter cuidado, porque desenvolvemos uma inteligência que é muito gostosa, né? De repente, alguém tem 3, 4 faculdades aqui conquistadas, ou 2, e desencarna e vai para um umbral. E tem gente que não tem nenhuma faculdade, vamos dizer assim, desencarna e vai para lugares melhores. Por quê? Porque com a inteligência ele fez coisas erradas. E aqui nós temos que entender que Deus nos colocou como famílias que somos. Nós só temos uma família, nós não temos 2 não. Nós só temos uma família, chamada a família universal, do universo. E essa religião, ou melhor, esse conteúdo teológico que eu coloquei aí, o estudo da história do cristianismo, eles falam de coisas muito importantes. Vocês vão ver pessoas que vão ser sacrificadas e elas estão vendo os espíritos. É incrível. É um show. E não precisamos mais passar por tudo isso que já foi passado. Então vamos abrir os olhos. Destruir a doutrina espírita é impossível. Destruir outra religião é possível. Por que é possível? É possível porque se ela mentiu, nós vamos descobrir a verdade, minha gente. Nós já temos as ciências necessárias para provar se aquela religião fala a verdade. Vocês sabiam disso? Por exemplo, qual é a religião que fala na vida após a morte? Começamos por aí. Qual é a religião que realmente apoia-se com Jesus vivo? Qual é a religião que apoia-se com Jesus sem castigar, sem condenar, sem julgá-lo? E ele diz: meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Qual é a religião que tem isso aí? Amedronta muito as pessoas. Então, elas vão descobrir os seus artigos de fé e nós vamos saber mesmo. E vamos dizer, ah, não. Tem coisas boas, sim, tem, porque liga-se a Deus. Esse é o objetivo nosso. Mas temos que concretizarmos mesmo aqui. Todos que estamos aqui vamos ter que partir um dia. E vamos para onde? Esse é o problema. Então, o que é que eu estou fazendo aqui? E os espíritos vêm dizer, olha, você veio para cá para aprender 2 coisas. 2 coisas você tem que desenvolver, meu filho. É o lado moral e o intelectual. Só que o intelectual aqui custa caro. Tem países, o Brasil mesmo, para uma pessoa se formar em advocacia, é muito dinheiro. É muito dinheiro. É difícil, é impossível um pobre ter direito a essa faculdade. E nós só vamos ter mais condições de evoluir intelectualmente quando tudo estiver igual para todo mundo. E é assim mesmo. O livro dos Espíritos falam. Em planetas mais evoluídos. Nós já estudamos isso aqui. Então, abramos os nossos olhos. Essa desigualdade é falta de espiritualidade e não de humanidade. Porque a humanidade, as pessoas se agarram às coisas materiais. E espiritualidade está acima da humanidade. E nós devemos nos agarrar a isso, porque quando o corpo morrer, nós vamos voltar ao nosso estado normal, que é o espiritual. Qual interessante. Absorvermos os ensinamentos de Jesus, andar com ele, é melhor, né? Ele está com o espiritismo, minha gente. É dele essa doutrina. É ele de novo conosco, como diz Chico Xavier. É Jesus de novo para o povo. Tudo está já na codificação, nos 5 livros. Como Chico Xavier disse. O restante, se alguém falar alguma coisa, é balela. É uma frase que ele tem muitos mineiros, né? Balela. É só blá, blá, blá. Chico. Ele diz isso mesmo. Minha gente, vamos entender. Deus nos ama. Vamos seguir o nosso caminho. Tá? Então, ninguém vai conseguir destruir o espiritismo. Acabou-se. Nem os espíritos. Porque, olha, veja só. Os espíritos do campo da maldade, que são muito inteligentes,
como Caifás e outros tantos, não vão destruir a doutrina, porque eles não têm essa autoridade de fazer. Eles estão em planos mais inferior. E quem domina mesmo todo o plano superior é o Cristo e seus trabalhadores espirituais. Então, nós estamos aqui todos acompanhados por essas leis naturais. Ninguém destrói nenhuma lei natural, porque foi Deus que criou. O que Deus cria, ninguém destrói. E é a vida nossa espiritual. Espero que reflitamos aí melhor e procure aí, no livro Kardecpédia esse assunto, a Gênese, do capítulo 1, Caráter da Revelação, número 47. Um grande abraço e vamos para a próxima. Espero que vocês continuem conosco. Maria João, um grande abraço. Então, vamos lá. Vamos... Cadê aqui? Sim. Vou dividir aqui com vocês o conteúdo próximo. Veja só, Deus nos criou, sim. Matéria quem criou? A própria matéria, que vem do planeta. No ventre da mãe, foi a matéria, é a matéria da mãe, com esse material, que veio a matéria. A matéria tem um tempo de validade? Tem. O espírito tem um tempo de validade? Não. O espírito não tem tempo de validade. O espírito é infinito. Porque quem criou? Foi Deus. Mas quem criou os órgãos? A matéria. Então a matéria é diferente. A matéria foi criada por Deus. Ela não tem esse poder de criar infinitamente. Para o infinito. Entendido, né? Agora nós estamos aqui no Evangelho e nós estamos na parte aqui do capítulo 10º, aliás, do 23º, Estranha Moral, e nós estamos no número no número aqui que fala sobre, já passei, que fala sobre, vou sublinhar aqui para vocês, não vim destruir a lei, ou melhor, não vim trazer a paz, mas a divisão. Quem disse aí foi Jesus. Ora, peraí. Jesus disse isso, disse. Não vim trazer a paz, mas a divisão. Uau! Ora, Jesus falou uma coisa dessa, é de arrepiar. Ixi, Maria, o inferno vai começar. Não, não vai não. É que, como éramos naquela época mais ignorantes, ele tinha que falar dessas formas, e nós vamos procurar entender hoje, embora a lição é grande, viu? Ela é grande, muito longa, mas vamos entender por aqui. Alguém quer ler? O Edson, não sei, o Armindo. Eu posso ler? Qual é o ponto? Desculpa. Para mim está ruim para ler. Qual é o ponto? Esse aí, não vim destruir a paz, mas a divisão, que é o capítulo, Okay. é o 23º, né? Então, ponto 9, é isso? Exatamente, ponto 9. Ok. 9. Não penseis que eu tenha vindo trazer paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Porquanto vim separar do seu pai o filho, de sua mãe a filha, de sua sogra a nora, e o homem terá por inimigos os da sua própria casa. São Mateus 10, 34 a 36. Continua, Zeus? Sim. Obrigado. 10. Vim para lançar fogo à terra, e que é o que desejo, senão que ele se acenda? Tenho de ser batizado com o batismo, e quanto me sinto desejoso de que ele se cumpra. Julgais que eu tenha vindo trazer paz à terra? Não, eu vos afirmo. Ao contrário, vim trazer a divisão. Pois doravante, se acharem numa casa 5 pessoas, estarão elas divididas umas contra as outras, 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai estará em divisão com o filho e o filho com o pai, a mãe com a filha e a filha com a mãe, a sogra com a nora e a nora com a sogra. São Lucas 12, 49 a 53. Esse outro, Armindo, por favor. 11. Será mesmo possível que Jesus, a personificação da doçura e da bondade, Jesus, que não cessou de pregar o amor do próximo, haja dito: não vim trazer a paz, mas a espada. Vim separar o pai do filho, do esposo a esposa, vim lançar fogo à terra e tenho pressa de que ele se acenda?
Não estarão essas palavras uma contradição flagrante com os seus ensinos? Não haverá blasfêmia em lhe atribuírem a linguagem de um conquistador sanguinário e devastador? Não, não há blasfêmia, nem contradição nessas palavras, pois foi mesmo ele quem as pronunciou, e elas dão testemunho da sua sabedoria. Apenas, um pouco equívoca, a forma não lhe exprime com exatidão o pensamento, o que deu lugar a que se enganassem relativamente ao verdadeiro sentido delas. Tomadas à letra, tenderiam a transformar a sua missão, toda de paz, noutra de perturbação e discórdia, consequência absurda que o bom senso repele, porquanto Jesus não podia desmentir-se. Capítulo 14, número 6. Ok, Armindo, obrigado aí. Veja só, minha gente. Eu vou já para outra parte aqui, onde tu vai continuar, Armindo, ou Edson, não sei, para a gente terminar concluindo esse assunto. Já que nosso tempo ele corre, né? Para nós que estamos no corpo, aqui nós temos a contagem do tempo. Para o espírito não tem contagem, então a gente podia muito bem estudar isso aqui com mais facilidade. Mas é assim que estamos. Diz assim, ó, porque com João Batista, que veio 6 meses antes de Jesus, não é? Quando João Batista estava batizando, ele disse que viria um homem que iria batizar diferente, ele ia batizar com fogo do Espírito. Eu não sei se vocês já ouviram isso. Ele vai batizar com fogo do Espírito. Eu batizo com a água, mas ele vai batizar com fogo do Espírito. Uau! João disse isso. Pode procurar. Vocês vão encontrar. E o que acontece? Jesus vem e coloca aqui que não vim trazer a paz, mas a divisão. Observe que é racional o que ele vem fazer. Por quê? Porque quando ele traz a palavra amor, ele sacudiu toda essa população que estava no planeta. Só que começou naquele ponto onde ele estava e para ganhar força levou-se muitos anos, muitos séculos, não é verdade? Então, de lá para cá houve muitas guerras, houve muitos problemas. E se vocês observarem, é exatamente isso. Muitas pessoas acreditaram da forma como elas acharam. Que foi assim, o outro que interpretou de uma forma diferente, não é? E assim veio de lá para cá. O que acontece? Nós temos diversas religiões. Inclusive, as brigas das religiões, o derramamento de sangue foi muito maior do que na própria guerra política. Se matou muita gente. Para nós termos ideia, aqui na Suíça, não é? Na Suíça, da época que começou Lutero, se for estudar, acredito que quem estudar mais sobre teologia vai ver isso, já que não dá para contarmos aqui o detalhe. Mas aqui conta-se que morreu ou desencarnou gente muito mais do que daquela época dos primórdios com Cristo, do cristianismo. Só que na Suíça, que é um país pequenininho, matavam as pessoas por brincadeira na rua. Pode ir na história. Vocês vão ver na história, inclusive, que eles fazem isso aí. A história do cristianismo. Tá? É muito lindo. Vocês vão ver barbaridades. Milhões de criaturas. Porque existiu o batismo de João, e esse batismo aqui na Suíça teve o segundo batismo. E aí vai haver uma confusão grande e a guerra vai ser grande. Tá? Eu estou resumindo aqui porque essa história da teologia, que é verdadeira, inclusive tem registro, minha gente. Tem registro do que eles falam. É muito bom. E Jesus sabia que de lá para cá, antes que as ciências todas florescessem, dessem raízes, fortalecerem-se, né, que nós temos hoje. Hoje está fácil, nós sabemos dos planetas. Está a coisa mais fácil. Daqui uns dias esse satélite vai entrar no planeta mesmo e vai dar uma viagem assim, nos mostrando ele, e vai sair, viajar e entrar em outro. É maravilhoso, embora tenha os robôs, mas ainda tem aquelas dificuldades, né, para chegar lá, para pousar, às vezes dá problema. Mas olha, tá fácil hoje entender.
Aí Jesus sabia que dele para cá, ele sabia, ele tinha presciência que haveria muitas guerras religiosas que não poderiam compreendê-lo. Cada um iriam compreender ao seu sabor e ainda muitos iriam criar os seus artigos de fé de acordo com seu orgulho e egoísmo. Tudo é por aí, por esse caminho. Aí Jesus diz, olha, eu não vim trazer a paz, vocês vão ver. Vão muitos matar em meu nome. E, mais ou menos seria isso. Muitos vão guerrear e muitos vão ficar ricos no meu nome. Como os espíritos dizem, tem livro de Chico Xavier. Muitos até vivem hoje, esfateando Jesus e ganhando milhões. Milhões como religião. E Jesus, tudo de graça, tudo com muito amor. Maravilha desse ensinamento. Aí guerra, minha gente. Porque dinheiro, interesse, orgulho, egoísmo, ambição, não é? Incompreensão, falta de compaixão, tortura, desejos, não é? E uma série de outras coisas que machuca muito, maltrata e faz muitas dores. E isso é o que Jesus disse. Como João disse, ele vai batizar com o fogo do Espírito. Somos nós que estamos encarnados, nós somos Espírito. Ele vai batizar com o fogo do Espírito, com a verdade. A Só que mola Jesus... meta disso é a grande luta eterna pelo poder, né? Esse é o grande mal da humanidade, creio eu, né? E aí isso inclui justamente as religiões também, não é só questões políticas, com certeza não. Não, as religiões, é verdade. Com certeza não. Hoje em dia, nós vemos aí claramente em qualquer lugar desse planeta onde existem diversas religiões e disputas por fanatismos que as mortes são com certeza maior do que nas guerras políticas. Exatamente. Pois é. Edson, vou botar esse texto aqui para tu ler para mim, por favor, aí, tá? Não sei se vai dar para tu ler. Se não der, o Armindo lê. Vê o tamanho da letra. Vê se dá. Não Qual dá é o não, nome? Edson. O Armindo, dá para ler? De onde é que é esse? É do Evangelho, é o número 17 e o 18. Ah, 17, 18 dá. Parei um pouquinho. Só um minutinho. Eu tava com isso aqui na mão. É o capítulo 23? 12, não? Não. O 17 e 18. O Armindo leu até o 11. Sim, no 17 e 18. Eu tô pulando porque o que nós tínhamos falado aqui estava nele. Então, 17 e 18, ele vai falar de coisas importantíssimas também. 17 e 18. Tá bom? Então, eu posso ler um? Tu lê um, então, moça, e o Wes lê outro? Ok. Assim. Vou ler o 17. Ok. O Espiritismo vem realizar, na época prevista, as promessas do Cristo. Entretanto, não o pode fazer sem destruir os abusos, como Jesus. Ele depara-se com o orgulho, o egoísmo, a ambição, a cupidez, o fanatismo cego, que levados às últimas trincheiras, tentam barrar-lhe o caminho e erguem-lhe entraves e perseguições. Por isso, é preciso combatê-lo. Mas o tempo das lutas e das perseguições sangrentas passou. As que terá de vencer são todas morais, e o seu termo está próximo. As primeiras duraram séculos, estas durarão apenas alguns anos, porque a luz, em vez de partir de um único foco, irrompe de todos os pontos do globo e abrirá mais depressa os olhos aos cegos. Meu Deus do céu. Edson, 18, Edson, por favor. 18. Essas palavras de Jesus devem, pois, entender-se como as cóleras que ele previa que sua doutrina iria levantar, os conflitos momentâneos que lhe iriam ser a consequência, as lutas que teria que sustentar antes de se estabelecer, como ocorreu com os hebreus antes da sua entrada na Terra Prometida, e não como um desígnio premeditado de sua parte, de semear a discórdia e a confusão.
O mal deveria vir dos homens e não dele. Ele era como o médico que vem curar, mas cujos remédios provocam uma crise salutar, movimentando os humores malsãos do enfermo. Diga aí, minha gente. Diga aí. Olha onde está a divisão. Tudo observe que tudo vem do orgulho, não é? Do egoísmo, da ambição, da cupidez, que é aquele excesso materialista, não é? Excesso das coisas materiais, não é? Todo mundo querendo correr atrás disso, não é todo mundo, né? Mas aquele que tem quer ter mais, e é sempre assim. Vai ter que parar. O fanatismo cego, sem processar as ideias, né? Observa que Jesus ele veio dividir. Então ele sabia que ia ter muita confusão em 12 séculos. 12. E olha, as religiões, quase que todas, falam de morte, mas não falam de vida. Como o Espiritismo vem falar. Como nós já dissemos antes. O budismo, quando a mulher dá luz, vamos dizer assim, essa fala, né? Ou ela pariu o bebezinho lá, ele vai lá na memória da criança e descobre quem foi ele no passado. Diz, olha, bota o nome dele que foi de outra encarnação, tal, tal, tal. E fala de detalhes. Mas o budismo fala, mas não vai nos detalhes como o espiritismo vai. Jesus vem nos batizar porque foi ele que prometeu o Consolador. É o espiritismo, minha gente. Então ele está aí, ó. Agora, quando ele falou e ele fincou a bandeira do cristianismo, porque todos absolveram, né? Imagina ser curado assim, ó. A passo de máscara. Quem faz isso hoje? Só quem opera assim hoje, se operar, é porque está com Jesus. Com orgulho ele não faz não. Uma religião onde tem o egoísmo não faz não. Uma religião onde tem a ambição não faz não. Uma religião onde a cupidez é exacerbada não faz essa cura assim fantástica. Numa religião onde tem os fanáticos, não farão. Porque Jesus é amor. A gente vai ver Jesus em todas as suas obras. Amor. Mas ele sabia que ia ter muita confusão, muitas guerras. E ele está prometendo aí, ó, como Sandra leu. As guerras não vão ser duradouras como foi e não vão derramar mais sangue assim não, minha gente. Isso é do Jesus, viu? Isso aí que escreveu vem dele. Isso vem do Cristo. As guerras sanguíneas que mancharam as histórias, estão nas histórias. Aí, agora o problema é moral. A guerra agora é moral. Por isso que os umbrais estão ficando mais vazios, porque as pessoas estão entendendo, estão compreendendo. Aquela fala do Cristo, né? Tira a primeira pedra se você nunca pecou. Então, você que está no umbral, segurando esses milhares de espíritos, 10, 30, 40, 50 mil, 100 mil espíritos, porque você é o dono deles, faça isso se você nunca errou, ele mesmo já sabe que para encarnar tá difícil para ele. E se ele reencarnasse aqui, ele viria todo troncho. A coisa fica preta para ele. Aí Jesus diz, o problema moral agora. O problema desse espírito é moral. O nosso problema aqui é moral. Então, as primeiras duraram séculos, como Sandra leu. Esta durarão apenas alguns... Olha, gente, presta atenção. Alguns anos. Ele não diz 1000 anos. Ele não diz 1 século, 2 séculos. Alguns anos. Não chega. Olha, é rápido isso. E é fácil entender que é rápido. Por quê? O nosso planeta está num processo de melhoria. Então ele vai fechar as portas para a maldade.
Os maus não entrarão mais aqui assim. Vão ter que ir para outro lugar. Vão se ajeitar para outro planeta. A colheita será feita. E é Jesus que toma conta disso. E aqui está essa fala, viu? Olha, vai durar algumas horas, ou melhor, alguns anos. Por quê? Porque é a luz explicando e falando da vida que continua depois da morte. Não é que exista a morte. Ou seja, ela nunca existiu. Isso está no globo inteiro. E todo mundo vai saber com mais detalhes. Na própria família, está todo mundo falando de vida. Não tá? Muita gente está falando de vida mesmo, não é? Aí, vai durar quanto tempo? Alguns anos. 12 séculos levou-se de Jesus para cá. Foi sofrimento pra caraca. A Santa Inquisição de Santa não tinha nada. Uma vergonha. As guerras cruzadas, que foi santa, foi pela religião, as cruzadas. Trouxe nada de bom, só vergonha. Outras religiões também, só vergonha. Por isso que tem pessoas que deixam as religiões e depois tornam-se incrédulas. Porque não dá para acreditar naquele sangue, naquele derramamento. Alguém falou? Por quê? Por que não dá para falar em sangue? Porque Jesus não derramou sangue de ninguém. Jesus não derramando sangue, ele é o único que tem moral. Acabou-se, o problema agora é moral. Porque vêm os espíritos em todo o planeta. Como o Edson aí leu, isso agora sim, os hebreus que entraram naquele processo da Terra Prometida, agora somos nós que compreendemos melhor a nossa Terra. Porque a nossa Terra Prometida não é aqui. A nossa Terra Prometida, como Maria de Nazaré fez para as três crianças. Eu prometo vocês felicidade, mas onde vocês estão não dá para ser feliz. Mas aqui dá para vocês serem felizes. Eu prometo a vocês. Vocês terão minha proteção e serão felizes. Perguntaram, mas a gente queria morrer e ficar com a senhora. É tão gostoso estar com a senhora. Porque as duas meninas viram mesmo Maria, né? O Jacinto não conseguiu. E aí, o que acontece? Ela diz, não dá para vocês virem agora, mas virão 2 de vocês e ficará você, Lúcia. Até os últimos tempos comigo aí. Você precisa trabalhar sob a minha proteção. Mas o menino vai vir e a menina também. Olha, é incrível a espiritualidade nos guiando e nos instruindo e nos dirigindo. E Jesus está dizendo, há alguns anos, tenham paciência e fé. Creiam em mim. É alguns anos. E sigam em frente, vão em frente. Firme. Nós estamos vendo tudo que está se passando. Isso vai passar. Inclusive é a frase de Maria. Tudo passa. Tudo passa. Só quem não vai passar são os ensinamentos de Jesus. Continuarão conosco aqui, mesmo evoluído. Nessa transição. Quando nós entrarmos de novo aqui para esse planeta, vai estar uma delícia aqui dentro. As encarnações não vão ser sofridas mais como estamos ainda aqui. E já é promessa, ó. Não precisa mais derramar tanto sangue. Agora não tem mais derramamento de sangue, não. Agora é moral o problema. Então, as religiões que se aguentem, porque o problema vai ser moral. E aí, olhando para trás, baixa a cabeça de vergonha. Eu posso mesmo estar aqui falando desse assunto e ter sido um desses religiosos onde eu participei da cruzada. Ou da Santa Inquisição, sei lá, eu não quero nem ver isso. Só se for bom para mim. É esse assunto aí. Por isso que Jesus veio para a divisão. A mediunidade traz, porque nós sabemos, dentro de casa tem pessoas que acreditam ou não na vida após a morte, não é? E é difícil. Chico Xavier sofreu, porque ele viu os espíritos, o pai dele quase que internava, quem salvou ele foi o padre, um grande amigo dele. Divisão, espada. E depois o pai dele precisou reencarnar.
Vem com a mala vazia. Ele abriu a mala e mostrou pro filho, porque minha mala tá vazia, meu filho. Agora eu tenho que enchê-la. Vou reencarnar. Ó, divisão. É Jesus. O problema é moral, minha gente. Ele tem que vir para cá buscar moral. Nós temos que vir para cá buscar moral. Ele não fala nem de intelectual, ó. O problema é moral. E tem esse negócio, sou rei, chego lá em cima, sou recebido como rei. Sou rainha, sou lá em cima, desencarnei, chego como rainha. Cuidado.